Um turismo diferente, com Paula Gonçalves. Bom, eu sou jordanense, eu sou formada em gestão de turismo, sou turismóloga e também guia de turismo regional, nacional e América do Sul. É, Vivo em Campos do Jordão, sou nascida em Campos do Jordão. Eu costumo falar que eu sou minhoca da Serra, porque meus pais já eram daqui, meus avós já eram daqui. Então, sou nascida aqui. Eu trabalho com turismo, trabalho com treinamentos, às vezes treinamentos em hospitalidade para algumas empresas. O meu foco é turismo histórico. Então, eu venho há um tempo fazendo um resgate histórico aqui da região de Campos do Jordão, da Mantiqueira Paulista. Fora isso, eu tenho uma empresa em sociedade com meu marido que a gente trabalha com meio ambiente, licenciamento e desenvolvimento de projetos aí na área de turismo. Uma Campos do Jordão que pouca gente conhece. Pedro, a gente costuma falar aqui no escritório que Campos é uma cidade que surgiu de uma sesmaria, que depois virou uma grande fazenda e essa fazenda foi sendo dividida. Então, nós ainda temos em Campos alguns resquícios de grandes fazendas que foram adquiridas no começo do século XX. A cidade, nesse momento, vou pôr aí uns últimos 15 anos, essas propriedades estão numa fase de trocar de mão, já estão passando dos avós para os netos. E com isso, a gente tem uma Campos do Jordão que era, eu vou dizer, privilégio de poucos, propriedades lindíssimas que eram fechadas particular, que agora começam a ser abertas como parques particulares ou trilhas particulares que já é possível de se visitar. Então, a gente tem, além das redes sociais, além do óbvio que a gente tem em Campos do Jordão, que é aquele turismo de inverno, Capivari, os restaurantes no centrinho, a gente tem toda uma Campos do Jordão que está se abrindo a um público diferenciado, a um público que busca natureza, lazer, slow travel, gastronomia. Então, e é importante também, eu gostaria de situar Campos nesse contexto da Mantiqueira Paulista. Campos é a cidade mais alta do Brasil, é um destino indutor, e nós temos cidades irmãs aqui na nossa fronteira, né? Santo Antônio do Pinhal, São Bento. Então, é muito normal você entrar e sair quando você vai para atrativos mais distantes ou mais no meio rural. É muito normal você entrar e sair de Campos. Ah, agora estou em São Bento, daqui a pouco estou em Campos. Então, é, descobrir esses novos encantos da Mantiqueira é sensacional. A gente tem várias opções a 40 minutos do centro de Campos do Jordão. Então, existe uma campus fora daquilo que a gente vê na rede social. Existe uma campus para você se reconectar. Os parques da Campos fora do óbvio. Essa série foi uma proposta do grupo, foi patrocinada pelo Grupo Turiba e filmada pela Band Vale, eu fui roteirista. Nossa proposta, e aí o que, que a gente traz aqui hoje? É essa possibilidade, por exemplo, de você visitar parques, como eu disse anteriormente, que eram propriedades particulares, que agora se abrem para mostrar encantos. Então, nós temos um conjunto, Campos tem mais de 12 parques, desde parques de natureza a parques temáticos. Então, eu costumo falar, para não ser injusta com ninguém, eu vou falar por roteiros. Se você escolher uma área do Alto do Lajeado, por exemplo, você tem ali um conjunto de parques temáticos com tema de cerveja, com temas de jardins, como é o caso do Mantiqueira, com o tema de estradas de ferro, como é o caso do Parque Bambuí, que tem atualmente a única estrada de ferro em atividade aqui na cidade. A gente está com a nossa aí num processo de concessão, está parada, né? Mas lá você pode andar numa Maria Fumaça de 1920, num parque lindíssimo com lagos, que é uma propriedade de 90 anos, que se abre, então, em 2023, para que qualquer pessoa possa ir visitar.
é uma propriedade particular, é um parque particular. Fora isso, nós temos aí o Parque Estadual de Campos do Jordão. Vamos para a região do Horto. Nós temos o Parque Estadual de Campos do Jordão, que foi concedido há um tempo atrás e está todo repaginado, com trilhas que você pode fazer, as trilhas dos campos, trilhas do Rio Sapucaí, trilha da Celestina, gastronomia regional dentro do parque e a possibilidade de você, inclusive, se hospedar no parque. No caminho do Horto Florestal, você ainda tem o Parque da Lagoinha, que reúne desde projetos como a Monstiqueira, que ficou famoso, né? Porque é um projeto lindo de reaproveitamento de lã de ovelha, que reúne artesãs da cidade, e tem todo um projeto lá que envolve também gastronomia, o parque de natureza. Então, assim, falamos do Horto, falamos do Alto do Lajeado, vamos para o Alto da Boa Vista, que você tem novas propriedades, como os museus que estão instalados naquela região. Então, hoje, eu diria que se você quer vir para Campos, você tem atividade para ficar aqui uns 10 dias sem repetir. Você só precisa se permitir e escolher o seu roteiro. Um roteiro urbano, cultural e diverso. Então, hoje, Pedro, a gente está. Campos fez 152 anos da sua fundação, da fundação da primeira vila. O primeiro povoado foi a Vila Jaguaribe, né? É muito natural, quando você vai conhecer algum lugar, você visitar o centro histórico. Então, a Vila Jaguaribe é o nosso centro histórico. E hoje já é possível você, mediante contratação de guias ou pessoal especializado, fazer tour guiados históricos. Eu mesmo trabalho com isso. Em contar a história da cidade, né? Contar a história de Campos do Jordão. Então, nós temos ali a primeira igreja, a gente ainda tem casinhas daquele período, do final do século XIX, ainda ali. A gente ainda tem ali algumas das construções que foram as primeiras pensões para respirante, né? Lembrando que nós aqui fomos sempre um destino acolhedor e a nossa colonização ela se intensifica na época do tratamento da tuberculose, né? As pessoas vinham para cá para respirar, para sentir o nosso ar, né? Então, ali no Jaguaribe, que é o centro histórico, fora isso, o próprio Horto Florestal, que a região do Horto também é uma região das fazendas, uma região muito enraizada, com uma história lindíssima que precisa ser resgatada. Hoje já é possível o visitante de Campos do Jordão procurar e achar que encontre essa história. Então, eu diria, vale muito a pena se perder nas ruazinhas da Vila Jaguaribe e, de repente, você pode se surpreender com uma casinha de 150 anos, lá, sendo restaurada, né? Com uma igreja bucólica que tem lá uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, que chegou em 1885 aqui. Então, são coisas que a gente precisa divulgar mais, mas já é possível. Eu diria que nós estamos num processo de divulgar esse campus além do óbvio, vamos pôr assim. O Festival de Inverno de Campos do Jordão. Olha, difícil dizer, vai assistir tal concerto, mas eu quero fazer aí um resgate da história do festival. O festival começa em 1970, então nós temos um festival que tem mais de 50 anos, que vem trazer para a cidade mais alta do Brasil e para o principal polo de destino turístico de inverno do estado de São Paulo. É um festival internacional. Nós recebemos músicos talentosíssimos. E o festival, já há alguns anos, vem incluindo não só música clássica, mas a gente tem algumas apresentações que acontecem na Praça do Capivari, acontecem no próprio Palácio do Governo, agora no Jardim do Hotel Turiba, por exemplo, nós temos algumas apresentações do festival, desde lírico, ópera, até MPB, até coisas mais contemporâneas. O festival, ele é a nossa identidade. Então, é uma pena que as pessoas visitem pouco. Eu convido as pessoas a se permitir a conhecer um dos equipamentos mais maravilhosos que tem no estado de São Paulo, que é o Auditório Cláudio Santoro, que tem toda uma arquitetura que foi projetada para respeitar o terreno, com uma acústica maravilhosa.
com um jardim que abriga um museu importantíssimo a céu aberto, e está ali, tem várias apresentações gratuitas, inclusive, do festival. A programação do festival já está no site do Estado de São Paulo, né, do Festival de Inverno. Então, eu convido as pessoas a se permitirem a conhecer o auditório e a se permitir a prestigiar o nosso festival, que não acontece só no auditório, né? Esse ano nós vamos ter a participação da Fundação Lia Maria Guiar, que é um projeto social incrível aqui em Campos, que vem promovendo a educação cultural e artística para jovens e que vai estar participando do festival, que traz apresentações lindíssimas, não só no festival. Campos não é só festival de inverno, a gente acabou agora de passar pelo Festival de Arte no Outono, que acontece geralmente quando chega o outono. Festival incrível, recebemos músicos talentosíssimos, importantes da música popular brasileira, espetáculos infantis, teatros, então vale a pena. Campos tem música o ano inteiro. A saborosa gastronomia da montanha. Eu vou só fazer uma parte histórica. Poucas pessoas sabem que a truta no Brasil, ela foi inserida aqui em Campos do Jordão. Foi o primeiro lugar de criação de truta no Brasil, foi aqui em Campos do Jordão, década de 70. Porque nós temos as águas frias, que é o que esse peixe, né, gosta. Então, você tem a possibilidade na gastronomia de Campos de encontrar truta fresca, né, produzida aqui. O pinhão, que já vem desde os nossos povos originários, que subiam as trilhas da Serra da Mantiqueira para coletar pinhão. Então, ele também, quando é safra do pinhão, quando é época, está enfeitando vários pratos. Inclusive, nós temos o Festival do Pinhão, que é um festival importante em Campos do Jordão. E, como eu falei no começo, eu vou expandir um pouco o território e eu quero falar um pouquinho de gastronomia que começa no meio rural. E eu vou citar um restaurante em especial. Ele está a 40 minutos do centro de Campos do Jordão, na nossa vizinha São Bento do Sapucaí. Você chega lá por Campos do Jordão, que é o Entre Vilas, que é um projeto, começou como um projeto Frutopia, que é uma fazenda que traz para a gente, ele que iniciou esse processo de redescobrir a gastronomia regional. Então, você acha lá produção de lúpulo aqui na Mantiqueira, produção de uva, produção de, recentemente, o wasabi, trufa. Então, ele produz lá cerveja artesanal, vinho, tem as frutas vermelhas que vão muito bem. Esse eu indico como um passeio. Fora isso, a gente tem vários chefes muito bons aqui em Campos do Jordão. Você dá uma perdida, eu falo que Campos do Jordão é uma das poucas cidades que você escolhe um tema gastronômico, você tem. Você quer um chefe italiano, você tem. Você quer um chefe alemão, você tem. Então, nós temos a culinária regional e temos a internacional muito presente aqui. Eu indico, lógico, que as pessoas se permitam experimentar os sabores de Campos para não ser injusta com ninguém. E é lógico, você vai achar restaurantes bucólicos dentro do Parque Estadual, como o Dona Chica, que é lindíssimo. Você vai achar restaurantes onde você vai para vivenciar o sunset, o pôr do sol, com uma vista maravilhosa para a Pedra do Baú, por exemplo, como o Horizonte, o restaurante do chefe Ajax. Você pode ir comer uma boa carne numa casa de carnes como o Bonanza Grill, com a vista do Mar de Morros da Mantiqueira. Então, assim, dentro do Parque Bambuí, você tem a chefe Anuque, que é uma chefe conceituadíssima da Mantiqueira, com mais de 3 livros publicados. E não quero ser injusta, eu faço a minha homenagem em nome desses a todos os outros que trabalham com gastronomia em Campos, porque a gente tem ótimos chefes. Gastronomia, chocolate, vinho, azeite, cerveja, várias opções. Convido as pessoas a também fazer um slow food por Campos. Acho que é possível se surpreender. Produtores locais que valem a visita. Estando em Campos, você se desloca facilmente até, por exemplo, São Bento, e você pode ali visitar o próprio Entre Vilas, que produz vinho. Lá você vai achar um vinho orgânico.
Você pode visitar um pouquinho para frente dele, aí já olha só como Campos é uma cidade abençoada. Nós somos no alto da serra, mas nós fazemos divisa com o sul de Minas. Um pouquinho para frente do Entrevilas, você tem Piranguçu, a Vinícola Ferreira, uma vinícola super premiada, com vinhos muito bons. Nós temos em Santo Antônio do Pinhal a vinícola Essenza, estou falando em vinhos, né? E temos a nossa queridíssima vinícola Vila Santa Maria, que é um projeto de enoturismo fantástico, vale a pena conhecer. Daí, em cervejas, nós temos em Campos do Jordão, vou fazer um resgate histórico, lembrando que a cerveja artesanal, ela começa aqui com uma iniciativa do empresário Vasco, com a criação da Baden-Baden, como cerveja artesanal, e isso dá o start para vários cervejeiros. Você tem a possibilidade de tomar cerveja numa micro cervejaria, dentro do Horto Florestal, quase, uma propriedade vizinha, você entra pela portaria do Horto, embaixo de uma floresta de araucária, você tem uma nano cervejaria que está produzindo cervejas artesanais premiadas, como é o caso da Gard. Você tem ainda a Caras de Malte, que tem a sua cervejaria, e junto uma cachaçaria Danguá, que indo para o Horto Florestal, em frente ao Parque da Lagoinha. Nós temos o Parque da Cerveja no Alto do Lajeado, com a cerveja Campos do Jordão. E isso no território de Campos do Jordão. Vamos expandir um pouquinho mais. A gente tem Araucarié em Santo Antônio do Pinhal, Balzeira em São Bento e várias outras opções na linha de cerveja. Azeites, a Mantiqueira está se redescobrindo com azeite. Os olivais foram introduzidos aqui na década de 50 por um português que na época veio morar aqui na nossa região. Na época não foi muito bem. Logo na sequência, nós tivemos o Murayama com o Instituto de Pesquisa vendendo mudas, né, de olivas. E agora a gente está se redescobrindo. O terroir da Mantiqueira, principalmente aqui da Mantiqueira Paulista, Campos do Jordão, Santo Antônio e São Bento, estão se redescobrindo com azeites premiados. É imperdível visitar o Olic. Foi o pioneiro, montou a fazenda ali de produção. Mas nós temos o Sabiá, que é premiadíssimo internacionalmente, em Santo Antônio do Pinhal. Se a gente andar um pouquinho mais a nossa fronteira, a gente chega em Sapucaí Mirim com azeite da colhida, Veroli, o próprio Vinícola Essenza, eles produzem o azeite Mantique, que ganhou prêmio agora. Então, um hall de oportunidades. Tudo isso a 40, 50 minutos do centro de Campos do Jordão. O que ainda faz se encantar por Campos do Jordão? Campos, historicamente, é uma cidade definida pela palavra acolher. Nós acolhemos aqui os doentes que vieram em busca de esperança. Nós acolhemos empresários. E agora, então eu digo que além de acolher, nós somos resilientes. A gente tem problemas, como todas as cidades têm. Mas a gente está constantemente se reinventando, se redescobrindo, se rediscutindo, porque a natureza é importante para nós que estamos aqui. Nós temos trilhas maravilhosas aqui. Tudo que a gente quer é manter isso. Você pode, eu convido as pessoas a se encantarem igual a mim, porque a gente pode sair num trekking por uma trilha, a trilha dos campos. Os campos que nós temos aqui, que dão nome à cidade, são campos naturais. E eles florescem. Eu falo que Campos do Jordão é uma cidade tão abençoada que aqui você não corta a grama, nasce flor. Então, isso me encanta, o povo me encanta, a resiliência, as pessoas que vêm aqui até hoje em busca de empreender e aqui são acolhidos, né? A natureza que nos abraça, o clima que nós temos aqui. No verão, a maioria das cidades estão torrando a mais de 36 graus, né? E nós estamos aqui na média, quando é muito 23. Então, o nosso ar-condicionado é natural. Eu consigo sair para fazer uma trilha de bicicleta, olhando a paisagem da Serra da Mantiqueira e encontrar um pinheiro cheio de líquen vermelho, que quer dizer pureza do ar. Então, isso me encanta. Mas isso também é uma luta constante, porque a gente precisa, o tempo todo, assim como a gente acolhe, a gente precisa estar educando as pessoas que estão chegando, que a gente quer manter isso. Então, Campos é um lugar para você vir com tempo e para se perder nas estradinhas e que com certeza ela pode te levar numa cachoeira.
numa vista nova, numa propriedade lindíssima. Você pode ir até o nosso vizinho São Bento do Sapucaí, ver vários tons de verdes maravilhosos e olhar para trás e ver que para cá também a gente tem vários tons de verdes maravilhosos. Então, isso me encanta. Isso me motiva. E eu tenho 2 filhos e a minha filha se formou agora e é natural quando a gente se forma na faculdade, quer ir embora, quer ir para uma cidade grande. E ela na formatura falou: "Mãe, eu não consigo sair de lá. Eu não consigo sair daquela terra. Eu gosto de me sentir bem lá, eu respiro bem, eu vivo bem lá". Então isso me encanta. E vou resgatar a nossa vida, a nossa história. Nós temos 150 anos de fundação, mas nós temos muito mais que 300 anos de história. E boa parte da história do Brasil passou por aqui, pelas nossas trilhas. Boa parte da riqueza que construiu o Brasil ou saiu daqui ou por aqui passou. Então, eu acho que isso também é importante. Isso me encanta em Campos do Jordão. Um convite do lugarzinho para você. Bom, eu quero convidar as pessoas para visitarem Campos do Jordão o ano inteiro. No verão, nós temos o melhor clima do mundo. E isso foi dito num congresso lá na Suíça em 1957. Né? A nossa temperatura aqui é ótima. As nossas cachoeiras são gostosas aqui na Mantiqueira. Na primavera, as nossas cores, as nossas flores, a cidade é menos movimentada, então você consegue aproveitar mais. Venha também na primavera. No outono, traga a máquina fotográfica. Você não vai acreditar nos tons das árvores. Você consegue ter um Pantone do verde ao vermelho muito intenso. E o pôr do sol aqui, que é maravilhoso. E no inverno, vem curtir o friozinho, vem tomar um vinho agora local, vinho da Mantiqueira, vem comer um queijo regional, vem aqui se deliciar com os nossos azeites, vem curtir a nossa gastronomia, as pessoas que amam essa terra. Visite na Mantiqueira o que é da Mantiqueira, se permita. Esse é o meu convite. Gostou das dicas? Você pode entrar em contato com a turismóloga Paula Gonçalves pelo Instagram, @Paula_Gonçalves_turismo. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.